Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Viva para lá da Depressão. Eu sou o Tiago Guerreiro e hoje temos connosco o professor Carlos Neto, professor catedrático da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, que tem um vasto trabalho de investigação desenvolvido ao longo de quase 5 décadas sobre o papel ou a importância do brincar e do jogo no desenvolvimento da criança, mas tendendo também a sua análise sobre o fenómeno de bullying nas escolas. Viva, professor! Como está? Olá, como é que vai? Doutor Tiago Carreira, é um prazer estar aqui neste podcast e queria saudá-lo. É um prazer estar convosco para debater um tema da maior importância. Sem dúvida, o prazer é todo nosso. Para começar a nossa conversa, lançaria a primeira questão. Brincar, afinal, é ou pode ser também uma coisa séria? Porque condiciona o desenvolvimento psicomotor da criança e influencia a sua saúde a vários níveis. No entanto, brincar também dá trabalho. As crianças de hoje brincam menos que as crianças de outrora, professor? Ou brincam de forma diferente? Qual é aqui a questão? As crianças sempre brincaram na história da humanidade. Brincar, podemos dizer que é uma necessidade biológica, diríamos que faz parte da cultura ancestral da nossa existência, da nossa civilização e pode ser observada em todos os animais. Principalmente ela existe num período fundamental nas primeiras idades, principalmente nos primeiros 10 anos de vida, mas poderíamos dizer que nós brincamos durante toda a vida. A vida é uma brincadeira e, portanto, significa que é uma atitude mental que deve estar presente em todos nós. Mas diríamos que as crianças necessitam muito de brincar e ser ativos, e obviamente brincar e jogar, porque brincar é um comportamento, poderíamos dizer, exploratório, enquanto que jogar já implica regras. Mas diríamos que esta necessidade fundamental de brincar e ser ativo e de jogar é essencial no desenvolvimento motor, no desenvolvimento mental, também emocional e social da criança e dos jovens. E porquê que isso é fundamental? Porque é uma ferramenta poderosa que permite não só desenvolver mecanismos internos de adaptação, por outro lado também de sobrevivência. Os animais brincam para sobreviverem, não é? Brincar é uma forma de ganhar essa capacidade de sobreviver às adversidades, mas também ao mesmo tempo permite ganhar aquilo que nós poderíamos chamar uma capacidade de regulação emocional interna, por outro lado, uma capacidade criativa e também desenvolver competências emocionais, competências também motoras e cognitivas, não é? Agora, obviamente que as crianças de hoje, apesar de continuarem a brincar como sempre brincaram, mas brincam de modo diferente, porque o mundo também mudou e por isso elas hoje vivem com alguns constrangimentos em relação à forma como nós brincámos nas nossas infâncias há 30, 40 anos atrás, mas elas hoje efetivamente têm um tempo demasiadamente formatado, demasiadamente estruturado e têm pouco tempo para brincar. E ter pouco tempo para brincar pode ser considerado uma forma de negligência, de acordo com a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, artigo 31º, o direito ao brincar, o direito ao tempo livre. Não é? E o que é que acha que poderá estar na gênese de terem menos tempo disponível para brincar? O que é que poderá estar na origem deste? Eu penso que há muitos constrangimentos. O primeiro constrangimento começa em casa, com os pais que não têm tempo disponível para estar com os filhos porque têm que trabalhar. De facto, as crianças são vítimas do trabalho dos pais. Por outro lado, o tempo de trabalho é exagerado do meu ponto de vista, porque se formos ver as estatísticas e se formos ver os estudos de investigação existentes, de facto, nos países da Comunidade Europeia, nós temos dinâmicas muito diferentes de disponibilidade dos pais para brincar com os filhos. Repare que as crianças passam em média de 30 a 50 horas na escola, completamente sentadas, quietas, obedientes, numa escola ultrapassada no tempo, e por outro lado sem ter tempo livre, não há um equilíbrio entre tempo informal e tempo formal, e a escola também se tornou um pouco prisioneira, as crianças passam a ser um pouco reclusas, não é? Em que obrigatoriamente têm que estar muito formatadas a um modelo pedagógico, a um modelo educativo demasiadamente rígido. Por outro lado, temos uma terceira vertente que também não ajuda a este processo, que é o facto de não termos pensado em políticas públicas que sejam amigas das crianças, dos jovens, dos adultos e dos idosos, no sentido de tornar as ruas caminháveis, cidades verdes, de haver condições para seduzir os cidadãos a serem mais ativos e tratarem da sua saúde. Porque o problema do brincar e ser ativo também se coloca do ponto de vista da atividade física, não é? E esta questão é muito preocupante no momento que vivemos. Existem imensas doenças que nos últimos 40 anos
têm vindo a aparecer, há uma decadência do corpo em movimento, um corpo que não se mexe, um corpo que está sentado, e isso tem muitas consequências na saúde pública. Eu temo mesmo que estejamos a criar um gravíssimo problema de saúde pública para o futuro, porque os corpos não se mexem. Os corpos, para terem saúde, têm que se mexer, porque corpos ativos dão cérebros ativos através de emoções e sentimentos. Quando os corpos não se mexem, comprometem a sua saúde. Então, portanto, por aquilo que o professor está a referir, que as crianças brincando de maneira diferente, hoje em dia não são tão ativas nas suas brincadeiras. Ou são brincadeiras que não estão associadas a tanto exercício físico. Não há tanto despende energético, não é? Exatamente. Isto tem, naturalmente, como estava a referir, implicações futuras na saúde destas crianças que serão os adultos da amanhã, não é? Exato. Principalmente duas grandes consequências que correspondem a essa decadência dos últimos 30, 40 anos. Em primeiro lugar, de um ponto de vista do brincar, do jogo e da atividade física, que diminuiu consideravelmente, comprometendo a saúde no que diz respeito ao excesso de peso, obesidade, diabetes, doenças cardíacas, respiratórias e outras doenças idênticas, mas o mais grave foi o aumento de distúrbios ou desordens mentais, como é o facto do aparecimento de maior níveis de ansiedade, de depressão, também de hiperatividade e déficit de atenção, stress e, acima de tudo, um fenómeno que está neste momento a preocupar toda a comunidade mundial ligada à saúde, que é a taxa de suicídio na passagem da adolescência para a idade adulta, não é? Ora, tudo isto leva a considerar que temos que retomar novamente políticas ousadas, de um ponto de vista de saúde pública, de implementar a saúde física, isto é, a atividade física, como o melhor medicamento comprovado de um ponto de vista científico. Sabemos por estudos científicos que quando nós nos mexemos, quando fazemos atividade regular, sistemática e intencional, temos muitas vantagens do ponto de vista de melhoramento da nossa condição de vida. Repare que saiu recentemente, há cerca de 2 meses, os resultados do Eurobarómetro, em que vem demonstrar que Portugal é campeão europeu do sedentarismo. Significa que 73% dos portugueses não fazem uma atividade física regular, sistemática e intencional, e se os cidadãos não fazem essa atividade física, as crianças são esponjas e tendem a imitar os estilos de vida dos pais, não é? Portanto, significa que nós temos hoje uma sociedade não só com uma grande inatividade física, uma grande sedentarismo, e obviamente que comprometendo obviamente a saúde de toda a população e acima de tudo dos mais jovens, não é? Das crianças principalmente. Hoje olhamos para as cidades, não vemos crianças. Olhamos para o espaço público, as crianças não estão lá. Portanto, estão sentadas a maior parte do tempo. Aliás, diria mesmo que a maior pandemia deste século é o número de horas que estamos sentados, não é? E por outro lado, com esta praga que agora está à nossa volta, que veio para ficar, que é a introdução de uma transição digital que veio para ficar, de uma transição verde, uma crise climática enorme, e por outro lado uma escola conservadora que mantém as crianças sentadas. Portanto, tudo isto leva a que estejamos a ter um problema muito sério de saúde pública, e eu lamento imensamente que não haja condições políticas, sociais e também pedagógicas e terapêuticas para perceber este problema. E acha que, de facto, o problema é a compreensão do problema ou a implementação de estratégias ou políticas que já estão a ser operadas nesse sentido, de mitigar, portanto, o problema identificado? Eu penso, em relação à sua importante pergunta, que deveríamos ter mais atenção a políticas que estivessem mais centradas na prevenção da saúde, do que na doença, não é? Significa que deveríamos ter políticas públicas ousadas, corajosas, de modo a, de facto, termos, e isso já está a acontecer um pouco em todo o mundo, em todas as cidades, já estão a haver experiências interessantes que estão a ser desenvolvidas, como criar cidades caminháveis, cidades ativas, famílias ativas e, acima de tudo, escolas ativas. Quer dizer que esta necessidade de mexer o corpo e de ser ativo vai desde que se nasce até que se morre. E a questão da longevidade passa, obviamente, por implementar desde muito cedo estes hábitos corporais, de ultrapassarmos esta visão cartesiana de um corpo para um lado e cérebro para o outro. Hoje apenas se valoriza esta hiperescolarização das crianças terem notas e médias para entrar na universidade, e esquece que o corpo é uma parte fundamental desse processo educacional, que começa em casa, na escola e na comunidade, e por isso temos necessidade de revalorizar
e retomar estas práticas que são mais amigas da corporalidade, de um corpo em movimento, porque só um corpo em movimento dá sentido à nossa existência, não é? E, portanto, quando paramos, morremos. Ainda que haja necessidade também de haver alguma capacidade de escuta do corpo. Temos que olhar para dentro porque nós andamos demasiadamente manipulados, formatados, numa gestão do tempo que não é amigo da busca de prazer, do sentido de viver e de uma existência prazerosa. Quer dizer, vivemos uma espécie de vida à pressa, de uma existência a correr, e não temos tempo para nós próprios, nem temos tempo para dar tempo ao tempo que as crianças necessitam para crescer e para viver de forma saudável. Exato, pegando um bocadinho no seu raciocínio, portanto, essa falta de consciência, talvez, relativamente às necessidades próprias e do corpo, o professor utiliza muito o conceito de analfabetismo motor. Estará relacionado com aquilo que referia? E pode-nos explicar melhor o significado desta expressão? O conceito de analfabetismo de cor foi por mim utilizado já há alguns 10 anos a esta parte, tentando demonstrar pela minha experiência pedagógica, profissional, universitária e também como investigador, de que as competências motoras das crianças estão em degradação completa. Nós temos hoje crianças que não sabem correr aos 8, 9 anos de idade. Temos crianças que não sabem atar os sapatos quando têm 6 anos, 6, 7 anos de idade, não sabem vestir os casacos, não sabem às árvores, não sabem trepar, não sabem mexer nos objetos, são, portanto, analfabetas desse ponto de vista. E isto leva-nos a considerar que, obviamente, temos que ter aqui muita atenção a várias questões relacionadas com o aumento da atividade física e da educação física e desporto no meio escolar. Deveríamos aumentar, portanto, os tempos de atividade, mas também deveríamos ter condições para que as crianças, jovens, adultos e idosos tivessem nas 24 horas do dia uma atividade considerada mínima de um ponto de vista de consistência na existência daquilo que é um fenómeno fundamental para a saúde. Repare que as crianças são transportadas de automóvel para a escola, já não vão a pé, não têm autonomia, vão agarradas pela mão, por outro lado não têm confronto com o risco foi retirado, não têm confronto com a natureza, portanto há aqui uma desconexão completa com o meio natural. Esse é talvez um dos aspectos mais incríveis que está a acontecer. Nós necessitamos urgentemente de uma consciência ecológica no processo educativo, quer dentro da escola, quer na família, quer ao nível das políticas públicas em termos municipais, para repor esses corredores verdes no sentido de haver uma maior harmonia entre o movimento do corpo e o funcionamento da natureza. Nós temos que preservar a natureza e preservar a saúde física e mental dos cidadãos. Portanto, necessitamos aqui de políticas públicas muito ousadas e com muita coragem, no sentido de haver esse equilíbrio, porque isto está tudo muito desequilibrado. Nós hoje temos, de facto, demasiadamente capturados por uma cultura digital, não é? Acima de tudo pela inteligência artificial, pela robótica, pelas neurociências, pela genética, e que no fundo manipulam a nossa vida, a nossa existência, sobre diversos pontos de vista, e que nos retiram esta consciência de que o corpo tem que se mexer para ter saúde, e para ter felicidade, para ter empreendedorismo e para ter capacidade adaptativa. Na sequência das suas palavras, penso que há um autor, o Michel Desmourguet, o autor do livro A Fábrica dos Cretinos Digitais, cujo prefácio é de resto da sua autoria, afirmou que os nossos filhos serão os primeiros a terem um QI inferior ao dos pais e que, após milhares de anos de evolução, o ser humano estará eventualmente a regredir em termos cognitivos ou intelectual. Enfim, aparentemente como consequência da exposição aos tais ecrãs digitais que mencionava. Considera que esta visão é de facto realista ou é algo catastrófica? É óbvio que o Michel Desbourget é um grande neurocientista. O livro A Fábrica dos Cretinos Digitais é um grande livro, fruto de uma pesquisa muito profunda de estudos longitudinais, estudos transversais e também retrospectivos. É um trabalho notável de investigação. Ele consegue, de facto, encontrar alguns parâmetros que demonstram claramente que, de facto, existem muitas desvantagens, para além de haver vantagens, com certeza, mas muitas desvantagens do uso dos ecrãs por parte das crianças, principalmente até aos 10 anos.
porque de facto as crianças são bombardeadas sensorialmente e perceptivamente, mas o tempo que estão sentadas de forma uniforme perante os ecrãs, em que não há feedback, existem narrativas simbólicas poderosas que são construídas pelas grandes agências multinacionais dos materiais eletrónicos, mas de facto as crianças ficam prejudicadas porque principalmente não têm tempo para fazer outro tipo de experiências que eram fundamentais nas primeiras idades serem feitas, porque nas primeiras idades nós temos que fazer uma multiplicidade de experiências em vários contextos, de várias formas, de vários tipos, para ganharmos essa capacidade adaptativa, portanto, para sermos cidadãos com capacidade de sermos resilientes e, acima de tudo, de ter capacidade criativa. O Michel Desbourget vem dizer é que o que aí pode estar a diminuir, eu penso que necessitamos de estudos mais, isto é, precisamos de repetir alguns estudos para confirmar isso, mas de facto a tendência será essa, se não tivermos cuidado, pelo facto de termos hoje jovens e crianças, até a partir dos 7, 8, 9 anos de idade, que já estão completamente dependentes, que já não saem de casa, ficam de facto agarradas ao computador, que já estão viciadas, aquilo que o autor chama de ópio mental. Aliás, há alguns estudos recentes que demonstram que, por exemplo, em Portugal já há 10% dos adolescentes que já estão em dependência digital em jogos online. Portanto, isto é muito sério do ponto de vista de saúde mental e também de saúde física, porque não se mexem, estão absolutamente absortos, hipnotizados perante os ecrãs, perante as lógicas e narrativas que lhes são propostas. Por outro lado, em saúde mental, porque não fazem outras coisas, não têm outros tipos de experiências e por isso pode ser extremamente negativo para o seu desenvolvimento, como é óbvio. Claro. Reconheceu há pouco que a carga horária escolar das crianças de hoje será, enfim, excessiva. Como é que nós vamos conseguir conciliar a necessidade de cumprimento das metas e dos indicadores académicos, que são rígidos, com a necessidade de tempo para brincar e para jogar das nossas crianças? Nós temos rapidamente que reconfigurar a existência da escola, não é? O mundo mudou e a escola vai ter que mudar. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que desplastificar a escola, a família e a comunidade para termos, de facto, uma escola que seja capaz de se desconstruir das quatro paredes da sala de aula. Por outro lado, de sermos capazes também de sedentarizar a escola, tornando-a mais humanista, mais natural e também mais ecológica, com mais liberdade, com mais autonomia, com mais participação na educação. Precisamos, de facto, de uma escola cooperativa, democrática, mais participativa por parte dos alunos e haja mais equilíbrio entre atividades organizadas e atividades informais. Necessitamos de valorizar melhor as artes, de valorizar melhor a atividade física e desportiva, de modo a que estar na escola não seja apenas aquela expectativa que existe parental e também social e política, de que as crianças só estão na escola para ter médias, fazer testes e terem notas para entrar na universidade. Devemos ter uma escola, portanto, revalorizada de uma outra forma, com um novo contrato social para a educação, como diz, aliás, o último relatório da Unesco, em que vem dizer que temos que trabalhar juntos, trabalhar em rede, desconstruir uma escola tradicional que é replicativa e, de algum modo, termos aqui uma democratização do tecido escolar em que tenhamos a possibilidade de preparar estas crianças para uma sociedade, para o futuro, que é completamente diferente e vai colocar enormes competências e também, não só competências pessoais, mas também de conhecimentos. E hoje, como sabe, os conhecimentos são disponíveis nos dispositivos eletrónicos e digitais que estão cá para ficar e temos é que dar às crianças experiências novas, diferentes, acima de tudo muito prazerosas e acima de tudo que lhes dê busca de coisas novas. As crianças estão desejosas de que as escolas as entusiasmem e que não lhes cortem não só o entusiasmo, mas também a curiosidade. Temos de ter escolas com curiosidade, criativas, e portanto temos que mudar esse cenário, de modo a acabar com esta ideia de que podemos viver numa escola sem escola ou viver numa escola que está ao alcance de um dedo num botão para ter um ensino online ou digitalização completa da escola. Ou ainda termos uma escola que é feita em casa e, portanto, voltamos àquilo que será o homeschooling, não é? Portanto, voltar a ceder a responsabilidade dos pais, ou ainda temos empresas que tomam conta da escola. Eu queria dizer que o professor é insubstituível
E, portanto, o que temos que fazer é que se torne o processo de ensino-aprendizagem interessante para as crianças e que as possam ouvir no sentido de elas poderem dizer o que querem aprender, porque as crianças sabem exatamente o que querem aprender e têm mecanismos internos que lhes permitem aprender o que elas querem em função dos seus talentos. Como dizia Maria Montessori, uma grande pedagoga do século passado, é preciso que eu ajude a criança a crescer, mas respeitando aquilo que ela quer ser. E é isso que a escola tem que fazer, rapidamente, e fazer um grande equilíbrio entre tempo organizado, tempo estruturado, currículos intensos e extensos, mas também respeitar as necessidades de brincar, de ser ativo, de ter aventuras, de conhecer o espaço físico. A escola não é só a escola, é também a comunidade. A escola do futuro é uma escola completamente nova e diferente. A recente vivência da pandemia, que restringiu bastante as liberdades individuais e das crianças em particular, com os períodos de confinamento, acabou também por condicionar as relações e o modelo de interação entre as pessoas e entre as crianças, com o distanciamento social, as medidas de desinfecção amplamente disseminadas, a utilização das máscaras, por exemplo, dos educadores e por professores, que se discutiu muito até no contexto de escolas infantários. Em que medida é que esta vivência poderá interferir nas dinâmicas das nossas crianças e no seu desenvolvimento psicomotor no futuro? Eu agradeço muito a pergunta do Dr. Tiago, porque ela é muito pertinente. Eu penso que o ensino remoto à distância, pelo menos até aos 10 anos, foi uma fraude. Isto é, não resultou. Confundiu-se isolamento social com contato físico, principalmente nas primeiras idades, isso é absolutamente fundamental. Esta pandemia criou outras pandemias que ainda estamos para ver como é que elas se vão manifestar a curto, médio e longo prazo. Há comportamentos muito estranhos que estão a aparecer nas crianças. Eu próprio, porque trabalho também com crianças há 50 anos, dos 3 até aos 12 anos, com os meus alunos na universidade, o que verifiquei foi, acima de tudo, uma regressão muito acentuada de habilidades motoras, por outro lado, um aumento de excesso de peso e de obesidade, e, acima de tudo, o que me surpreendeu mais foi uma certa motricidade, uma agitação motórica como eu nunca vi. Crianças têm necessidade de contatar violentamente com os amigos, de fazerem brincadeiras que até muitas delas são interessantes, como perseguir, ser perseguido e lutar é fundamental, mas apareceram agora com uma violência que eu não estava à espera, não é? Até com algumas escaramuças e alguns problemas de relacionamento. Por outro lado, também verifiquei que há uma instalação de uma espécie de sofrimento existencial que é resultado desse distanciamento que foi forçado através de bolhas, de corredores. Eu acho que não houve uma boa política quando foram os confinamentos e quando foi o regresso às escolas para as crianças. Acho que, do ponto de vista do nosso Ministério da Saúde, deveria-se ter aí atenção que as crianças, de facto, deveriam ter tido mais liberdade de ação. Fechou-se a agenda desportiva, fechou-se os parques infantis, os espaços ao ar livre, as crianças ficaram, de facto, num grande Big Brother, conjuntamente com a família, ganharam hábitos errados do ponto de vista de mais tempo junto às novas tecnologias. Para certas famílias foi uma verdadeira assimetria, para outras foi bom porque aprenderam que, afinal, educar as crianças e os filhos implica ter mais tempo. Quer dizer que houve aqui coisas interessantes, houve coisas menos interessantes. Agora, estou convicto que hoje em dia, por aquilo que observo no meu dia a dia, na atividade pedagógica que tenho com as crianças, que elas estão em algum sofrimento, vivem uma espécie de um mundo estranho, porque conseguem intuir que à sua volta se vive uma espécie de um mundo neurótico, de um mundo de incerteza, de um mundo de instabilidade, de um mundo, diríamos mesmo, de alguma instabilidade e de alguma incerteza. Isso cria, de facto, uma inquietação emocional muito grande. E, portanto, nós temos que tratar rapidamente desta situação, não só através da saúde mental e das técnicas e políticas e também formas de intervenção, mas, acima de tudo, restaurar o corpo. Nós necessitamos, antes de pensar na saúde mental, pensar na saúde física, porque se o corpo não está bem consigo próprio, obviamente não pode estar bem consigo mesmo nem com os outros. Nós necessitamos de restaurar este corpo e que tem um corpo em sítio incerto, em local desconhecido, porque não foi valorizado. E, portanto, necessitamos todos jogar às escondidas, por exemplo, para percebermos o que é o prazer, o gosto de andar a brincar.
andamos a trabalhar e a viver de uma forma muito séria. Precisamos de reencontrar a nossa existência de uma forma interessante, prazerosa, brincalhona. Precisamos todos de brincar, porque brincar é de facto superar-se, é de facto ausentar-se, é estar perto dos deuses, é de facto lidar com a incerteza. E isso é absolutamente fundamental para preparar-nos para o futuro, porque o futuro vai ser melhor, não tenho qualquer dúvida disso. Mas estamos a viver uma dificuldade grande. Repare que há 100 anos nós tivemos uma gripe espanhola que dizimou milhões de pessoas, seguida de uma Primeira Guerra Mundial, e agora estamos a viver uma pandemia Covid-19 seguida de uma guerra que não sabemos ainda o desfecho e que cria uma grande angústia mundial e também familiar, social, política, etc. Para terminarmos a nossa conversa, que mensagens ou conselhos práticos poderíamos deixar aos nossos pais que vivem a inquietação e a angústia que o professor referia há pouco e que provavelmente nos estarão a ouvir agora? Eu acho que a principal mensagem que eu gostaria de dar era que tivessem um ponto de reflexão, que parassem para pensar. O mundo, quando está em crise, dá-nos algumas oportunidades. Nos limites há sempre oportunidades. E, portanto, eu acho que neste momento temos que parar para pensar e provavelmente reencontrar o milagre que está dentro de nós, que é essa cultura ancestral de brincarmos mais com os nossos filhos, brincarmos mais em família, por outro lado, sairmos mais para o exterior, go out and play, isto é, ir lá para fora, reencontrarmos melhor com a natureza, podermos observá-la, podermos desfrutar o que ela nos dá, podemos tratá-la melhor para ela ser preservada. Temos aqui uma visão ecológica da nossa existência, trabalhando em conjunto, em rede, numa governança coletiva, mas acima de tudo procurando uma saúde mental, física, emocional e social a partir do bem-estar, da qualidade de vida. Eu deixaria estas duas palavras: procura de bem-estar e procura de qualidade de vida, porque nós temos todas as condições de sermos um país absolutamente fantástico. Poderíamos ser, de facto, um oásis, porque temos todas as condições culturais, temos as condições também climatéricas e também, diríamos, de um povo que tem no seu genes uma cultura de aventureirismo, e por isso nós temos que nos reencontrar como identidade de um povo que teve um papel histórico absolutamente fundamental e que neste momento pode ser aquele povo que pode salvar o mundo de uma catástrofe, portanto, através do brincar, do jogo, da aventura, do risco. Nós somos um povo que, apesar de poder ser melancólico ou triste, nós somos um povo alegre, um povo que tem um sentido de humor muito grande. E, portanto, significa que a mensagem é brincar, 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 ser ativo, mover o corpo, acima de tudo ir lá para fora, andar na rua, encontrar os outros, termos mais gratidão socialmente na relação com os outros, porque estamos demasiadamente fechados. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Agradecer muito ao professor Carlos Neto pela participação, pela interessante e diria mais inspiradora partilha sobre uma temática de enorme importância, as nossas crianças, a importância do jogo, do brincar e do risco para o seu desenvolvimento psicomotor. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado. Obrigado a quem nos está a ouvir e faço desde já o convite para continuar a seguir-nos na próxima semana com um novo convidado e um novo podcast. O tema é o mesmo, saúde mental sem dramas nem preconceitos. Aproveite também para visitar www.vivaparaladepressão.pt, onde terá ao seu dispor informação isenta e rigorosa sobre saúde mental.